acabamos de ouvir na primeira leitura que estava no livro dos Números, o momento em que o povo hebreu que estava caminhando com Moisés durante o deserto, pelo deserto, eles pararam em determinado lugar e esse lugar recebeu o nome de Meriba, que significa contenda, que significa confusão. E nesse lugar eles começaram a fazer um motim contra a pessoa de Moisés, porque estavam passando fome, passando sede, e morreu uma senhora chamada Maria. Isso foi, vamos dizer, a gota d'água para o motim. E começaram a alegar a Moisés, dizendo que quando estavam no Egito, sendo escravizados, até os animais tinham água para beber. No entanto, porque eles seguiram Moisés ao deserto, estavam passando por necessidade. Significa dizer, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes nós, na nossa caminhada de fé, às vezes temos também momentos de, vamos dizer, problemas de relacionamento com a pessoa de Jesus, quando nós estamos ali no momento de dor, no momento de sofrimento, mas nós devemos aproveitar as situações. Deus não se afasta, também Deus não permite isso, mas nós devemos aprender e amadurecer na fé e sempre confiando em Deus, nosso Senhor. No entanto, Moisés e Arão foram fazer um momento de oração porque ficaram angustiados por tamanha confusão entre o povo hebreu. E o Senhor então dá a Moisés a seguinte missão de reunir aquele povo que estava lamuriando, reclamando, e ficasse na frente do rochedo, e Moisés tocasse na chave do rochedo e dali saísse água. Deus nosso Senhor atendeu o pedido daquele povo, mas tem um detalhe no final da primeira leitura que diz assim: então o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não acrediteis em mim, para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzirei este povo na terra que vou lhes dar. Significa dizer que aqueles que reclamaram, estavam murmurando, não tiveram a graça de entrar na terra prometida. Por isso, amados irmãos e irmãs, é um recado para mim e para você, que no nosso momento de angústia, nós não devemos reclamar do Senhor. Nós devemos fazer como Santa Teresinha. Até mesmo quando ela levava uma papada, ela dizia: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no momento de angústia, nós devemos louvar e agradecer a Deus e não pedir para sair da angústia, não, mas pedir forças para passarmos pelo problema. E ao passar pelo problema, pelaquela dificuldade, pelaquela angústia, nós vamos adquirir a maturidade. Ou seja, nós não devemos perder a confiança, a esperança em Deus, nosso Senhor, pois Ele é um Pai responsável. Ao ponto que no Evangelho de hoje, Jesus faz, não é uma pesquisa para saber se ele estava nas lideranças. Não era. Ele faz uma pergunta entre os apóstolos para saber se a catequese que Jesus estava realizando entre os discípulos estava valendo a pena. Se os discípulos estavam compreendendo quem era Jesus. Então, alguns falavam que dizem que é Moisés, dizem que é Elias, ou dizem que é alguns dos profetas, ou é que é Jeremias. Mas Jesus então pergunta a eles: vocês que andam comigo, vocês que são os meus discípulos, quem eu sou para você? Aqui, meus irmãos e irmãs, Pedro ele quebra um segredo que nós chamamos de segredo messiânico. Que segredo é esse? Que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus
veio para nos salvar. Este é o segredo. Por isso que Jesus disse: olha, não contem a ninguém o que Pedro revelou. Nós chamamos de segredo messiânico. Até então, Jesus, quando ia falar da sua pessoa, ele falava na terceira pessoa. Ele dizia: quando o Filho do Homem for revelado, quando o Filho do Homem for condenado, quando o Filho do Homem ressuscitar no terceiro dia. Ele nunca dizia: quando eu fizer isso. Sempre era na terceira pessoa. Este é o segredo messiânico. Então Pedro, ele revelou, por graça do Espírito Santo. Mas, amados irmãos e irmãs, tem horas que nós somos usados pelo Espírito Santo. Tem momentos que nós somos usados pela graça. Mas tem momentos que nós damos espaço para ouvir o que o inimigo nos fala. Na mesma cena, na mesma situação, Pedro, então, ao saber que Jesus ia morrer, ia sofrer, ele sofreu, e toma a parte e diz: não, Senhor, não faça isso. E Jesus diz: olha, afasta de mim. Vejamos, versículos atrás, Jesus disse que tudo foi revelado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que te usou Pedro a dizer isso. E logo em seguida, Jesus diz a Pedro: afasta de mim, Satanás. É a nossa parte humana. Muitas vezes nós damos atenção a que o inimigo do Senhor nos fala. E aí depende de nós, então, a escolha. Nós devemos ter esse discernimento. Dentro do meu coração, dentro do nosso coração, é um campo de batalha entre o bem e o mal. Deus quer que todos nós sejamos salvos. Ele quer. Mas o mal também quer que nós sejamos condenados. Mas somos nós que temos o poder de decisão. A quem devemos servir, a quem nós devemos atender. E consiste em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado. Usamos as nossas bênçãos. Acaba pedindo, digamos: Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Para que os ministros da Igreja se mantenham sempre animados na difícil missão de anunciar o Evangelho brasileiro. Senhor, atendei a nossa prece. Para que as populações que sofrem com a falta de água tenham devido respaldo das autoridades constituídas brasileiras. Senhor, atendei a nossa prece. Para que amemos sempre mais a Igreja mediante nossas orações e nossa participação ativa e frutuosa em exemplos. Senhor, atendei a nossa prece. Pela alma do nosso irmão Cristóvão da Silva Lima, que há 7 dias foi chamado à casa do Pai, para que ele esteja ocupando e contemplando o semblante do Cordeiro imolado, nós nos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Tudo isso, Senhor, nós nos suplicamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Canto de